sejam bem-vindos a mais um episódio do Marco Polo Play, esse que é o podcast da Marco Polo. E hoje nós vamos falar sobre a Unimarco Polo. E comigo eu tenho aqui o Jason Bequelin, que ele é gerente de gestão de pessoas, e a Graciane Queixe, que ela é especialista em educação corporativa. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Acredito que vai ser um papo, assim, bem esclarecedor, né? Até para vocês conseguirem trazer tudo o que vocês estão fazendo na Unimarco Polo, que é muita coisa. Até a gente estava conversando previamente, né? Muita coisa. Obrigada a você. Mas antes eu gostaria de saber de vocês, como que foi a entrada de vocês na Marco Polo? Então, como que o Jason e como que a Graciane vieram para Marco Polo? Como que tá sendo o trabalho de vocês? O Jason eu sei que faz tempo, né? Muito tempo, 19 anos já. Vou deixar ele primeiro, que tá mais... Entrou primeiro, né? Depois eu inicio com a minha trajetória. Tá bem, obrigado, Gracia. Bom dia, prazer participar. Então, eu comecei a minha trajetória 19 anos atrás, como estagiário. Costumo falar que na minha carteira profissional só existe um único carimbo, que é o carimbo da Marco Polo. Comecei como estagiário e fui trilhando a minha carreira, passei por diferentes posições sempre na área de gestão de pessoas. E hoje, então, estou, né, gerente de gestão de pessoas. Tenho uma trajetória que eu me orgulho e eu sempre tive a Marco Polo como uma inspiração, porque meu pai trabalhou por muito tempo, trabalhou por quase 40 anos na empresa. Então, naqueles almoços de família, aquelas conversas, desde criança, a gente sempre falava da Marco Polo. Então, eu fui sendo educado, criado, estimulado a trabalhar na Marco Polo. Então, ter conseguido essa oportunidade, ter chegado à posição que eu tenho hoje, isso me enche de orgulho realmente. E, Jason, como que tu entende que isso reflete hoje no teu trabalho, né? Porque tu começou como estagiário. Então, tu passou por todas as fases da empresa, né? Quase todas, e tu tem um conhecimento, assim, de causa muito grande. Como que isso reflete hoje no teu trabalho? Eu acho que isso é muito bom, porque eu conheço muito bem a empresa, conheço muito bem o negócio, as particularidades, conheço as pessoas, conheço a cultura da empresa, que é um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, com um projeto grande que a gente está tocando. Então, acho que isso faz uma diferença grande para que eu possa ser mais assertivo na minha tomada de decisão, para que eu possa ter uma tomada de decisão realmente que contribua mais para o negócio efetivamente. E Graciane, como que tu entrou? Como é que foi a tua trajetória? Eu vou completar 2 anos agora em junho, né? Recentemente, perto de muitos, aqui isso é pouco tempo, né? Mas parece que fazem muitos anos, assim, por tudo que a gente já vem fazendo. Eu venho da área de educação, já fazem 18 anos que eu tô na área de educação, sou pedagoga, né? Formada nessa área, sempre atuei na área de educação e ingressei, né? Há 18 anos atrás no mundo corporativo. Antes eu era educadora na área de ambientes escolares mesmo, né? Prof, né? O convite veio, né, através de uma consultoria. Na época, eu estava numa empresa que fica na unidade em Farroupilha, há 12 anos, né, também atuando como especialista, recém tinha sido promovida porque eu atuava com a área de educação e diversidade e inclusão. E aí recebi o convite e na época até, tipo, não tem muito interesse, aí insistiram, né, eu disse, não, vamos conversar. Daí tá, beleza, começamos a conversa, né, e aí foi 2 momentos ali que eu recusei o convite, eu não agradeço, eu tô bem aqui, recém tinha, né, meu filho tava com 1 ano e meio, né, então, mas o Jason foi persistente ali, né, e vamos conversar e realmente valeu muito a pena, eu sou muito movida a desafios e realmente era um desafio. Quando eu entendi mais o problema e a gente foi conversando mais sobre isso, assim, eu vi, não, vamos encarar o desafio. E foi muito bom, assim, poder vir para Marco Polo e ter a oportunidade. E logo quando eu entrei, e as conversas que eu tive também, né, com o André, e a gente foi conversando com mais diretores, eu fui vendo, não, realmente eles querem evoluir, desenvolver uma estrutura de educação corporativa. Então, para mim, isso foi o crucial, assim, né, porque eu acredito muito na educação, venho dessa área, né, e aí, estou aí com esse projeto que me orgulha bastante, né? Bastante trabalho, mas estou bem feliz, assim, com os resultados que a gente tem até agora, né? E eu acho que até pra gente contextualizar aqui a nossa conversa, eu queria até perguntar pra ti, Graciane, qual que é a diferença da educação corporativa para os tradicionais? Existe uma diferença? Como que funciona? A gente traz a área de educação corporativa com um olhar mais amplo, né? Os treinamentos, eles são parte desse processo de educação corporativa. A educação corporativa, ela olha para o negócio, então ela não é um produto do RH, uma área de recursos humanos que fica desenvolvendo treinamentos ali específicos. Não, ele é uma estrutura, sim, dentro da área de recursos humanos, mas que entrega uma solução para o negócio.
Então, acho que essa é a diferença, né? E os treinamentos, eles são produtos de uma área de educação corporativa. Então, a gente pode ter soluções de desenvolvimento, que normalmente são focados mais em desenvolvimentos comportamentais, de liderança, cultura, mais organizacionais, e áreas de treinamento que aí treinam por alguma habilidade mais técnica, né? Então, ele vai treinar a pessoa para fazer aquilo ali bem feito, né? Normalmente vinculado a uma metodologia, algum conhecimento mais técnico específico para fazer aquela atividade, né? Essa é a diferença, mas elas são complementares, né? Elas se complementam, né? Sim. E nesse sentido, como que surgiu a ideia da Unimarco Polo? Como que foi estruturada? Como que ela foi pensada? Para que ela foi pensada? A Unimarco Polo em si, ela foi lançada acho que uns 7 anos atrás ainda, mas como sendo basicamente uma plataforma para cursos online. E o que aconteceu é que, especialmente a partir de 2021, depois da pandemia, nós identificamos um gap de desenvolvimento de competências nos colaboradores de todos os níveis, operacionais, técnico-administrativos, gestores, em função de todo o processo que a gente passou, né, e tem passado, na verdade, de evolução cultural, e também relacionado ao próprio mercado, né, aquela visão interna de que o cliente mudou, o mercado mudou, e que a gente tem realmente que encontrar novas soluções, novos caminhos. Isso somado ao fato de a gente ter tido uma renovação de mão de obra de mais de 60%, ele fez com que a gente olhasse para aquilo que a gente tinha como os programas tradicionais de RH, de desenvolvimento, e entendesse que aquilo que a gente estava ofertando, ele não estava tão alinhado para as necessidades que a gente tinha. Então, a gente teve uma necessidade de olhar para isso com uma profundidade, entender, né, que a gente precisava de um novo caminho, precisava de uma mudança, que a gente precisava estruturar algumas coisas para realmente ter processos que garantissem que a gente ia continuar desenvolvendo nas pessoas competências importantes para manter o negócio no presente e também para nos levar para o futuro, né? Porque a empresa sempre pensando em crescer, né? Processo grande, a gente tem um planejamento estratégico, o 2030, então a gente precisava entender o que a gente ia fazer de forma concreta para desenvolver pessoas, né? De todos os níveis. E como que é feito esse diagnóstico, né? Desses gaps, Sim. essa identificação? Os 6Ds, né, que é uma metodologia para a construção, né, de processos de educação e toda a estruturação de uma área de educação corporativa, uma universidade corporativa. A gente tem um primeiro D, que a gente chama que é o D1, que é uma roda do planejamento onde a gente faz conversas. Então, com a diretoria, faz conversas a nível de gerencial, grupos focais. Então, a gente fez uma imersão realmente no negócio, né? Então, a gente faz conversas, entrevistas com vários níveis de gestão e também com colaboradores que vão ser parte dessa estrutura. Então, a gente conversa com colaboradores de diferentes níveis e cargos para também entender a realidade dessas pessoas. A gente fez um grupo colaborativo, multifuncional, então todas as áreas foram representadas nesse time, a gente tinha em torno de umas 30 pessoas que foram convidadas a participar também, e aí a gente utilizou outras metodologias como Design Sprint e Design Thinking, né, para poder fazer o levantamento de todas essas necessidades. Isso foi uma imersão de uma semana. Analisamos materiais, então a gente olha a pesquisa de clima, a gente olha resultados de avaliação, a gente olha muitos materiais, né, para a gente poder analisar tudo, e aí chegamos num grande diagnóstico, e aí esse diagnóstico ele é desdobrado nessa estratégia, né? Então, para atender essa necessidade, essa dor do negócio, a gente precisa dessa estrutura. E aí a Unimarco Polo evoluiu para um ecossistema de aprendizagem. Então, ela sai de uma plataforma de aprendizagem online, que ali tem acesso, a gente continua com essa plataforma como um dos recursos, né? Mas a gente evolui para um ecossistema com 5 grandes centros de conhecimento. Então, o diagnóstico mostrou que a gente precisava trabalhar liderança e gestão, ele mostrou que a gente precisava desenvolver conteúdo e ferramentas para a base em novos negócios. Isso vai muito ao encontro do Plano 2030, né? Que a gente tem o desafio de aumentar o nosso negócio através, né? O nosso faturamento através da diversificação de novos negócios. Então, a gente tem um centro de conhecimento focado em novos negócios. O jeito de ser Marco Polo, que é para falar de cultura. E aí vem o Conexão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Temos a efetividade organizacional, que é focado muito na entrega do hoje, né? Daí entra a área do Centro de Treinamento Marco Polo, com a Escola de Operações, que é focada no hoje, no desenvolvimento de competências mais técnicas necessárias para que a pessoa execute a sua atividade com excelência. E, por último, a gente tem o Centro de Conhecimento de Produto, que é para poder falar dos nossos produtos, as pessoas tenham mais conhecimento sobre os nossos produtos. Então, tudo isso partiu, né, desse grande estudo. A gente levou, em média, deu 6 meses desde a minha entrada, eu entrei em junho, e a gente entregou esse plano, né, toda essa estruturação para a diretoria em janeiro de 2024. E aí, em junho de 2024, a gente fez a primeira entrega de uma solução de aprendizagem, que foi a Escola de Liderança e Gestão.
É o que é bacana destacar que foi um trabalho muito colaborativo. Muito, Então, é. a gente pode dizer que tem a digital de praticamente todas Todas as as áreas da áreas, empresa, todas as de diversos diretorias. gestores. É. Então, uma situação que realmente ela passou por um diagnóstico profundo de entendimento do negócio. Eu sempre falo, a Uni ele não é um programa do RH, é um programa Isso, da Marco da Polo, organização. porque ele foi construído para atender a necessidade geral que a empresa tem e foi construído a muitas mãos. Sim. Isso aí. E nesse sentido, quais são as competências que vocês priorizam na Unimarco Polo? Na verdade, a gente olha para as nossas competências essenciais que a gente já tem ali, que são as competências que são avaliadas, que todos são avaliados na avaliação de performance, né? Então, são várias competências, são 7 competências, mas a gente olha para outras necessidades também, aí mais específicas. Por exemplo, liderança e gestão. A gente identificou um perfil do líder esperado. E aí, líder, quando a gente fala de líder, de liderança, né? Sim. E aí, a gente construiu aí dentro desse... Bom, dentro do diagnóstico, a gente identificou essas necessidades aqui para desenvolver. Aí desenhamos o perfil dessa liderança ideal. Em cima do perfil dessa liderança ideal, a gente, através de outra metodologia, que a gente chama de pipeline do Rancharan, a gente estruturou qual que são as grandes competências técnicas e comportamentais que a gente precisa trabalhar em 4 grandes pilares. Um exemplo da escola de liderança. E aí, em cima disso, a gente dividiu a programação em 3 anos e por grupo de cargo. Então, não é só uma competência de uma forma mais geral. Sim. É competência para aquele líder que está lá na operação, na manufatura. Competência para o líder administrativo. O que a gente vai desenvolver para nível de gestão, especialista, gerente também é outra necessidade. Em cima disso, a gente tem um grande plano que a gente agora está implementando o 2º ano da Escola de Liderança e Gestão. A gente entregou o 1º ano passado, com algumas temáticas, né? Então, ano passado a gente trabalhou a autoliderança. Então, a gente identificou a necessidade de trabalhar autoconhecimento, autoliderança, a gestão das emoções, né? Trabalhamos também um módulo que a gente chama de agente transformador de resultados, que focava no resultado. Como é que eu diferencio o que é resultado, o que é efetividade, o que é eficiência, como é que eu olho para isso, como é que eu comunico, como é que eu estruturo isso, né? Esse ano a gente está trabalhando, por exemplo, comunicação, aí tem diferentes, tipo, para nível de liderança, é até um tipo de comunicação, com um objetivo de aprendizagem diferente quando a gente fala de gestão, que a gente está falando de comunicação e influência, né? Então, ele parece complexo, mas ele funciona, é simples, né? Mas a gente olha o indivíduo, né? Sim. Então, acho que esse é o ponto importante. A gente não faz tudo para todos, a gente fala o que esse grupo de cargo precisa, e aí, claro, depois ainda tem as necessidades individuais de cada colaborador, né? E não são só competências comportamentais, a gente São também está também desenvolvendo técnicas muitas de competências negócio. técnicas de Sim, negócio, de Tem business. negócios também, né? E nesse sentido, como é que vocês fazem para fazer esse link entre o desenvolvimento do colaborador, né, pelo lado humano, e a necessidade do negócio? Como que vocês fazem para unir essas duas coisas na Unimarco Polo? Eu acho que é através da escuta, assim, a gente procura estar sempre atualizado, né? Então, entender o plano 2030, quais são os desafios do negócio, né? Então, todo ano, por exemplo, a entrega, né, do produto que a gente teve ali do Conexão Marco Polo, a gente, de novo, fez um novo diagnóstico. Então, a área de educação corporativa, e aí muito alimentada também pelo Jason e pelo nosso diretor, o Caio, eles trazem também muitas demandas, porque eles também estão em outros fóruns que a gente, normalmente, eu não estou, né? Então, em cima dessa busca, dessas informações constantes, a gente vai também vendo, esse produto aqui a gente pode entrar com um produto novo. Então, outros produtos que a gente lançou Impulsionando Carreiras, que é um produto para desenvolvimento de potenciais para o negócio. Então, a gente via que tinha necessidade rápida, né, de ter profissionais prontos para desafios do negócio a nível de liderança, tanto liderança técnica quanto liderança de pessoas. Aí desenvolvemos um produto em cima disso. Então, hoje a gente tem um banco ali de mais de 100 pessoas prontas para que ela possa assumir algum desafio no negócio numa posição de liderança. Então, a gente preparou as pessoas antes delas assumirem uma posição, né? Não é atrelado, né? Mas a gente sabe que a gente tem esse público mais preparado. Outra necessidade, a gente viu que... fui promovido à liderança, né? Sou primeiro líder, primeiro nível. A gente precisava de um produto para ele entender essa virada de chave, ele entender os processos de gestão de pessoas. Então, a gente criou um produto que se chama Embarque da Primeira Liderança. Então, a gente vai analisando muitos resultados, vai analisando resultados diversos, somados a conversas e tudo que a gente vai tendo com vários grupos de pessoas e vai ofertando para o negócio. E aí é que vai fazendo os links, né? Sim. E as coisas mudam muito rápido, né? O ambiente de negócio é muito dinâmico. Então, às vezes, uma demanda que estava inicialmente planejada, ela acaba, às vezes, não sendo atropelada, mas acaba que outra coisa vem e passa a ser priorizada em função da necessidade que a gente tem.
E claro, aqui a gente está falando muito sobre esse plano corporativo, mas tem muito as soluções emergenciais, as soluções sob demandas. Perguntou também a sobre gente carreira, faz. Exato. porque a gente tem diversas situações que o foco não pode ser um desenvolvimento coletivo, vai ter que ser um Sim. desenvolvimento É, individual. individual. Então a gente tem todo um processo também de avaliação e de desempenho, em que ali o gestor ele consegue identificar quais são os gaps individuais. A gente, em conjunto com a área de talentos e sucessão, a gente olha para isso e verifica, né, como é que a gente também vai atender demandas individuais para desenvolvimentos pontuais. Isso a Unimarco Polo também faz. Então, eu tenho uma necessidade específica, sou da área aqui de contabilidade, tenho uma necessidade específica de trabalhar para o meu time. E a Unimarco Polo não tem um produto hoje que atende ele. Então, a gente desenha uma solução específica para ele, contrata um parceiro ou não, e entrega essa solução. Aí, que nem o Jason falou, temos o plano de sucessão, que é a responsabilidade ali da área de performance, né? Então, as meninas olham para isso, em conjunto, a gente discute planos de desenvolvimento individuais. E aí, é criado um plano de desenvolvimento, né? Esse time de performance de estrutura, a gente constrói coletivamente, né? Eu com um olhar mais especialista da área de educação, acho que esse produto vai atender. E aí também é comprado não, mas é feita, né, essa contratação desse produto de forma individual para o João, para a Maria, para poder trabalhar também. Então, a gente também tem esse produto que a gente chama da solução, através de um fluxo, né, de solicitação de treinamentos mais específico, ou desenvolvimentos mais específicos, mais individuais, né? E tem todo esse trabalho, né, de entendimento de necessidade, porque muitas vezes aquilo que o gestor ele entende que é a necessidade, quando a gente vai fazer uma análise técnica, vai fazer uma curadoria de parceiros, de qual que é efetivamente o que é aquilo que a gente vai entregar para atender aquela necessidade, a gente descobre que aquilo que o gestor demandou não é o que ele precisa, que ele precisa é uma outra coisa. Também tem isso. Então, ter essa área de educação corporativa bem estruturada tem nos ajudado a isso, a gente poder direcionar os nossos clientes internos para soluções que realmente elas vão ser eficazes para atender aquela necessidade de desenvolvimento. Ou não é só uma solução de aprendizagem que vai resolver, né? Além disso, tem que fazer algumas outras estruturações na área para que o resultado venha, né? Então, isso também. Então, é um estudo bem aprofundado, que vocês olham caso a caso, necessidade. Olha só. Caso a caso. Mas é muito bom. É bom. Para quem, assim, nem de novo, né? Eu, particularmente, venho da área de educação e acredito muito nisso. Então, fazer esses desenhos, fazer essa escuta é sempre muito gratificante, assim, né? E até uma coisa que a gente percebe muito é em relação à cultura e aos valores da empresa, né? Então, a Marco Polo tem isso muito definido. E como que vocês fazem essa aplicação nos treinamentos ou na Universidade Marco Polo? Na Unimarco Polo, desculpa. Acho que aqui a gente dá para separar isso em diferentes fases ou diferentes formas, né? Mas algo que é muito interessante comentar é o projeto que a gente está rodando agora, que é o Conexão Marco Polo, que ele é uma iniciativa que ela foi desenvolvida realmente para desdobrar e disseminar a cultura da empresa, sobre a cultura, valores, falar sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro da empresa. É uma metodologia, inclusive, inovadora, a gente nunca tinha testado isso na Marco Polo. E os resultados até agora eles são incríveis, porque o feedback que a gente tem ouvido das pessoas é que elas não imaginavam, né, a grandeza do que é a Marco Polo, elas não tinham a visão de todos os planos que a empresa tem para o futuro. E aí, falando especialmente dos colaboradores que têm menos tempo de empresa, eles não tinham noção da história da Marco Polo, tudo aquilo que aconteceu lá atrás para transformar a Marco Polo nessa grande empresa. Então, tem uma iniciativa agora que é recente, a gente acabou de finalizar isso no desdobramento no Brasil, que tem esse objetivo grande, desdobrar cultura, valores, falar de passado, presente, futuro, novos negócios, oportunidades. Vou deixar a Grazi falar sobre isso. Falar um pouco Nos mais conta um desse pouquinho, projeto. Como que surgiu a ideia, como que foi a aplicação dele. E esse é um exemplo claro dessa conexão, né? Então, já tinha sido mapeado dentro da estrutura da Unimarco Polo trabalhar a cultura, que é o jeito de ser Marco Polo, que é o centro. E aí, em conversas justamente com o Geis e com o Caio, foi incluído algumas outras temáticas que eram dores do negócio. Por exemplo, falar mais da estratégia do negócio, né? As pessoas entenderem o plano 2030, o que é esse plano 2030, o que eu tenho a ver com esse plano 2030, né? Falar da temática de segurança e qualidade, que são 2 pontos cruciais também para a gente conseguir alcançar os resultados. E, por último, falar dessa competitividade, até onde podemos ir, que é esse futuro, né? Justamente conectado também ao plano. Então, em cima dessa demanda, né, o nosso diretor trouxe esses temas a mais e ele já tinha passado por essa experiência desse produto a gente chama de Learning Map, né, uma metodologia de aprendizagem aí em parceria com a Overlap. Ele conhecia essa consultoria, eu também já conhecia eles, a gente contratou essa consultoria para nos ajudar e trazer essa metodologia para a execução, então,
desse produto, né, da Unimarcopolo focado em cultura, né. E aí, em cima disso, de novo, foi feito todo, né, a decisão, né, de fazer esse movimento foi no dia 16 de outubro, né, dentro de uma reunião de negócios, do Strategy Day, e aí, em cima disso, a gente desenvolveu, no dia 16 de dezembro, a gente entregou esse produto estruturado, esse mapa, né, de aprendizagem, ele é um mapa, né, ele é um mapa físico mesmo, que a gente trabalha junto com os colaboradores, a execução dele acontece numa mesa, né, com 10 pessoas e com um multiplicador, e aí em cima disso a gente vai contando uma história em 5 grandes momentos, que são cultura Marco Polo, estratégia, qualidade, segurança e competitividade, e a gente tem atividades e exercícios. Uma das atividades é uma linha do tempo, que os colaboradores têm que montar essa linha do tempo, e ali é a atividade que é mais... Porque tinha pessoas de 2 meses de empresa que se surpreendem com algumas datas, né? Então, por exemplo, em 1961, a gente fez a primeira exportação. A maioria não acerta, né? Porque, nossa, tanto tempo, né? Antes a gente já era tão inovador em relação a isso, né? Tem a inclusão das nossas unidades internacionais também, o pessoal acha que é recente, mas tem coligadas que já estão há mais de 20 anos, né? Então, o quanto a empresa é inovadora. Então, as pessoas vão se surpreendendo, e tem as pessoas de 30 anos que já estão ali, né? Não, essa eu sei. Então, é isso que é bacana, né? As pessoas bacana, inserem a história delas. inclusão. Então, a gente tá falando de um fato, uma coisa que na cronologia da empresa foi relevante, e as pessoas falam sobre o que elas viram, porque elas estavam lá naquele momento, elas também falam, olha, nesse mesmo momento comigo aconteceu tal coisa. Então, as pessoas linkam a história da empresa com a história delas. Muito bom, assim. E ela é uma atividade muito inclusiva, né? Porque todo mundo participa, precisa da participação das pessoas, então tem multiplicadores internos que são colaboradores nossos que foram treinados para desenvolver a metodologia, então não foi uma consultoria que veio falar sobre a Marco Polo, somos nós da Marco Polo que falamos sobre tudo aquilo ali. Ele é inclusivo porque todo mundo tem direito de fala ali, né? Todo mundo pode fazer atividade, incluir, não discrimina ninguém, né? No sentido de grupos, e a forma como a gente executou também era misturado. Então, vinham pessoas da área de manufatura, áreas administrativas, todo mundo junto ali na mesa, fazendo atividade que levava em média 2 horas. E aí foi feita toda uma estrutura física, né, para poder fazer isso. A gente rodava a cada 2 horas, a gente rodava em torno de 150 pessoas aqui na unidade de ANAREC, né. E aí a gente chegou nos números que nós chegamos hoje, né, a gente começou... rodar isso, foi lançado dia 24 de janeiro para nível de gestão, e dia 10 de fevereiro começou toda essa entrega para nível de colaboradores e equipes, né? Sim. E ontem a gente concluiu a última filial, porque a gente também foi para as filiais Brasil, né? Então, todas as nossas 6 filiais que estão espalhadas, 7 filiais que estão espalhadas aí em nível de Brasil, também rodamos, fomos com o time até lá para rodar, e as nossas 3 unidades Fabris, que é São Mateus, São Cristóvão e ANAREC, né? E como que vocês perceberam o engajamento dos colaboradores nesse projeto específico? Eles chegavam meio assim, o que a gente está fazendo? Porque literalmente a gente parou a fábrica, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas foi feito os diretores compraram, né? E aprovaram e compraram mesmo, né? Porque parar a fábrica não é tão simples, né? Então... Foi muito interessante, porque, primeiro, é uma espécie de um jogo. Então, é muito lúdico. Eu lembro que para as primeiras pessoas, inclusive, que a gente apresentou o mapa, a primeira versão, mas como isso vai funcionar? Mas é um jogo, a gente vai parar as pessoas para isso. Mas, assim, não para isso não era com os créditos, mas é porque era uma coisa nova, porque era uma coisa diferente. E o que a gente percebeu? Que as pessoas chegavam para esse momento surpresas, com essa possibilidade, com essa oportunidade. A gente teve realmente esse movimento gigante de parar as operações para poder levar essas pessoas, para a gente poder fazer esse desdobramento. E as pessoas, à medida que elas iam interagindo com a atividade, elas iam se surpreendendo e elas iam demonstrando um sentimento muito forte de alegria. O que a gente viu realmente, assim, de uma forma predominante, foi as pessoas felizes de participar com aquele momento. As pessoas felizes em conhecer mais sobre a história da empresa, as pessoas orgulhosas da história da empresa, as pessoas felizes em saber o quanto que a empresa tem planos concretos de diversificação e de crescimento, o quanto que elas conseguem se enxergar ali. E uma coisa que é interessante, no mapa a gente fez reforço de programas que são importantes também, que impactam muitas pessoas. Então as pessoas puderam ali aprofundar um pouco mais também qual que é o impacto de algumas coisas em relação efetivamente a programas que elas acabam muitas vezes fazendo parte ou são beneficiadas. Então, quando a gente fala em engajamento, essa ação, ela contribui muito para isso.
E a gente fala muito, as pessoas elas só se engajam com aquilo que elas conhecem. Elas só se engajam nas coisas que elas veem que elas fazem parte. Então, por meio da metodologia, por meio do trabalho, a gente conseguiu realmente despertar isso nas pessoas e mostrar que elas fazem parte de toda essa história, de toda essa trajetória e que elas estão inseridas lá no futuro da empresa e que a gente tem, inclusive, aí possibilidade de gerar grandes novas oportunidades para todos os colaboradores. Acho que o principal resultado é o senso de pertencimento que tinha se perdido, né? O Jason comentou ali do percentual de troca, né? Que a gente não tinha, né? E tu escuta pessoas de muito tempo com aquele o amor, aquele orgulho. E a gente queria resgatar isso. Acho que a gente conseguiu resgatar isso. É o que a gente escutou, assim. Então, as pessoas chegavam meio, o que é isso, né? E depois saíam batendo palma, animados, assim. Então, foi muito legal, assim, o resultado que a gente teve. E falando sobre isso e comentando, né? E em São Mateus, até o time tem um grito de guerra, né? Que o nosso diretor criou ali, fez na área da gestão. E aí, a gente mostrou para eles, para uma turma em São Mateus, todas as turmas fizeram. Então, saíram realmente muito engajados e motivados. E feedbacks que a gente recebeu, assim, nunca eu participei de uma experiência tão agradável, me senti parte, nossa, me surpreendi com tudo que a gente viu, aprendi que eu sou parte também da área de segurança, que eu sou parte da área de qualidade, eu entendi que se eu estiver desperdiçando alguma coisa, alguma peça, vai impactar no meu somar, porque impacta, a gente falou muito de valores de gastos com assistência técnica, né? Então vai impactar lá no meu somar, eu que vou ganhar menos, né? Então, esse senso de dono, né? No sentido de estamos todos juntos. Temos muitas oportunidades e como é que a gente constrói isso coletivamente? Isso foi um dos principais ganhos aí desse produto, né? Bacana. Eu acho que até um dos diferenciais é a questão da metodologia, né? A metodologia, né? E aqui conosco a gente tem também a Mariana Ferreira, que ela é representante da Overlap. E que, né, foi parceira da Marco Polo nesse projeto, no Conexão. E eu queria saber de ti, Mariana, como que começou essa parceria? Oi, Mariana, tudo bem? Oi, Aline. Oi, Grace. Oi, Jason. bom dia. Obrigada aí pelo Bom convite. dia. Imagina, a gente fica muito feliz em te receber. E a gente queria entender, né, como que funcionou essa parceria entre Overlap e Marco Polo. Tá bom, eu vou contar um pouquinho, mas eu estava escutando aqui e eles já falaram tudo, então acho que vou ver como eu consigo contribuir, porque a gente está super alinhado, mas vou contar um pouquinho né, hoje eu estou responsável pela área de desenvolvimento de liderança, de pessoas e de cultura na Overlap. A Overlap é uma consultoria focada em desenvolvimento e com conexão de negócios, então eu acho que por isso que a nossa parceria fez muito sentido, porque desde o início, Graça, Jason, Caio, todo mundo, eles trouxeram essa demanda e falaram, a gente precisa reforçar a cultura e mostrar para as pessoas a conexão que a gente tem da cultura, da nossa história com o nosso negócio, com o plano estratégico de 2030. As pessoas precisam entender, comprar essa ideia e entender que elas fazem parte de todo esse caminho. Então, a gente veio com a metodologia do Learning Map, né, que é um mapa de aprendizagem, assim como o Jason falou, é uma gamificação mesmo, é como se fosse um jogo, e é uma metodologia que ela é muito inclusiva, porque a gente consegue, com uma linguagem muito democrática, falar com diferentes níveis da organização. Então, e a gente tem algumas pesquisas que comprovam que nós, como seres humanos, a gente fixa muito mais algumas imagens, né, e algumas histórias que nos contam do que dados, do que um PowerPoint, do que um gráfico. Então, a gente sabe o poder dessa metodologia. Então, a gente chegou com essa ideia de trazer uma metodologia que realmente as pessoas conseguissem se enxergar. É o que o pessoal já falou aí. Então, as pessoas, elas precisam se enxergar naquele mapa. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio que a gente teve. Então, a gente focava numa história customizada da Marco Polo, onde a gente começa de resgatar todo um orgulho desde o senhor Paulo Bellini. A gente tem um livro dele que a gente leu, a gente aprofundou, a gente conversou. Eu acho que a gente ainda não fez esse levantamento, mas a gente conversou com muitas pessoas da Marco Polo, assim, a gente fez visitas na fábrica, a gente falou com o pessoal das coligadas, da diretoria, do corporativo. Então, a gente falou, a gente precisa entender, mergulhar nessa cultura para a gente conseguir desenhar todo esse storytelling que faça sentido, né? Então, a gente sempre fala que esse primeiro momento da metodologia, da imersão, do diagnóstico, ele é o pontapé e ele é realmente o sucesso do processo. Então, assim, a Grace falou no início, né, que a gente teve, acho que um pouco mais de um mês, né, para a gente conseguir entregar esse projeto, e
pra gente, a gente até brincou, assim, é um tempo recorde, eu nunca vi, e eu tô sendo bem sincera, assim, pessoas tão envolvidas e tão comprometidas para entregar um processo, um projeto e com resultado de alta qualidade. Então a gente realmente mergulhou nessa fase para a gente conseguir entregar realmente uma história que fizesse sentido. Então, eu falo também que toda a sessão de learning map, de mapa de aprendizagem, ela é única, porque a gente tem os personagens que estão ali em volta dessa mesa e que a gente co-constrói com eles essa história. Então, cada um tem a sua história com a Marco Polo, faz a sua conexão pessoal. Então, a gente tem o direcionamento, né, para os multiplicadores, para os facilitadores, mas cada sessão é única. Então, dá uma sensação muito grande de pertencimento, né? Então, assim, essas 2 horas a gente pensou de uma forma muito estruturada para que realmente fizesse sentido, que as pessoas saíssem dali entendendo a estratégia, entendendo que, de fato, a cultura é algo que a gente constrói no dia a dia. Então, assim, Mariana, foi muito legal. e nos fala um pouquinho sobre essa metodologia, né? Porque vocês trabalharam com questões muito lúdicas, dinâmicas, que realmente fogem da rotina. Como que isso foi pensado e também, né, se a Gra e o Jason quiserem compartilhar, como que isso foi pensado, né, juntamente entre vocês? Claro. Eu acho que o primeiro passo para a gente é entender qual é o objetivo, né, do projeto, da sessão. Então, o que que vocês querem alcançar no final? Então, aí, quando foi nesse momento que, em parceria com a Marco Polo, eles falaram: "Ó, a gente quer resgatar, assim como eles falaram, esse senso de pertencimento. Então, a gente tem muitas pessoas novas na organização, então, e a gente quer que elas entendam, tenham orgulho de onde a gente começou e para onde a gente quer. Então, o objetivo estava muito claro, a gente quer que as pessoas conheçam a história, a gente tem algumas mensagens que são muito importantes, que são pilares, a gente fala que são pilares que sustentam toda essa nossa jornada, que é falar sobre a cultura, sobre a estratégia, sobre segurança, qualidade e o futuro. A gente quer que as pessoas saiam entendendo que elas fazem parte dessa construção desse futuro. Então, acho que esse foi o primeiro passo, a gente entender de fato qual é o objetivo que a gente quer atingir. Para isso, a gente tem a metodologia, você constrói, né, um storyboard, assim, um storytelling, uma linha de que como que você vai contar essa história. E aí, quando você constrói essa história, esse storytelling, você define as imagens, como que as pessoas visualmente se conectam com essa história que eu quero contar. Então, um momento importante foi quando a gente teve a decisão em conjunto, e foi algo que foi surgindo, vamos ter um personagem. Então, a gente tem um personagem, né, que ele faz todo esse caminho, né, é um caminho claro mesmo no mapa, que a gente precisa percorrer lá desde o início da construção, né, da idealização da marca até o futuro. E aí a gente tem um personagem que é o Marco, que ele é um colega nosso da Marco Polo, que ele vai fazer toda essa trajetória. Então é assim, é uma simbologia para falar muito sobre o que eu, como colaborador Marco Polo, né, eu preciso entender e ter e contribuir para o sucesso dessa companhia. E a gente também fez uma analogia do Marco, também assim, eu não sei, eu não vou dar crédito para ninguém, porque a gente tinha uns brainstormings, né, Graça e Jason, que a gente não sabe nem de onde vieram as ideias e que faziam muito sentido, uma mistura. Então, por exemplo, em um momento a gente falou, e se esse Marco tivesse uma mochila, que seria um símbolo de tudo que eu quero carregar ao longo dessa minha jornada na Marco Polo e tudo que eu quero tirar dessa minha mochila que não faz mais sentido. Então, a gente tem esse processo criativo de pensar nas cenas, no personagem, é muito simbólico o mapa. Então, toda cena que está ali naquela imagem, ela tem um significado. E aí, depois que a gente vai para todo esse processo de ilustração, depois de ter desenhado o storytelling, a gente constrói uma história que a gente tem um guia para o facilitador, que é um guia de 60 páginas, porque pensa, é um treinamento que não tem PowerPoint, então ele precisa ter um momento de planejamento e de se preparar muito grande para ele contar essa grande história, ele conduzir essa roda de conversa, né, de uma forma estruturada. E aí depois disso a gente
testou, a gente falou assim, vamos testar, vamos ver se está fazendo sentido. Então, a gente, antes de chegar na versão final, a gente fez diversas versões. A gente rodou esse mapa tanto com alguns colaboradores, tanto quanto a diretoria, para falar assim, está fazendo sentido? Vocês se enxergam? Vocês entenderam, né? E a gente fazer os fechamentos muito bem conectados, né? Para que as mensagens estivessem claras para todos os colaboradores. Perfeito. E foi bacana que quando a gente foi mostrando, porque ele teve desde a versão em preto e branco para ir até a versão final colorida, né? Então a gente foi fazendo edições e aí a gente foi falando, validando com vários grupos e várias pessoas e eu escutei assim, nossa, eu tô vendo há 30 anos da minha história nesse mapa. Olha Então só. a gente conseguiu, através dessa escuta, traduzir em símbolos que traduziam num desenho que as pessoas se identificavam, né? Sim. Então foi muito bacana, tanto que agora as pessoas querem o mapa, né? Então a gente vai fazer quadros para botar mapas nas salas das diretorias, a gente vai expor os mapas nas entradas de fábrica, porque ele é muito, quase, não sei se pode falar, mas dando crédito aquele, onde está o Wall-E, sabe aquele sim. mapa, né? Então ali tem muita coisa, então tu começa, olha isso aqui, aqui, então a primeira parte até dessa metodologia é isso, as pessoas exploram o mapa, a primeira, a introdução a gente pergunta de onde que as pessoas vêm e a gente pede para que elas, o que vocês estão vendo, né? Que são elementos que vocês identificam. E a partir disso que começa toda essa conversa com eles. Então, é bem... E é muito interessante. A Mari falou bastante sobre a metodologia. E, claro, a gente tinha esse grande objetivo de gerar esse senso de pertencimento, de engajar. Mas a metodologia serve também para reflexões importantes. Porque a gente está falando de cultura. Toda cultura organizacional tem vícios culturais. Nós temos as coisas boas, que precisam ser mantidas, reforçadas, e as coisas que são negativas. Então, durante esse exercício do mapa, a gente podia refletir com os colaboradores sobre quais são as coisas que não são legais. Que aí entra essa metodologia de tirar da mochila ou colocar na mochila. Então, coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir como organização, como pessoas. Então, um momento realmente muito importante, porque a gente conseguiu reforçar as coisas positivas, mas a gente também conseguiu discutir sobre as oportunidades que nós temos, sobre aquelas coisas que a gente tem que eliminar da nossa cultura e que ao eliminá-las vão nos alavancar para esse futuro que a gente está vislumbrando lá na frente. Então, realmente uma metodologia muito bacana e que permite muitas reflexões, permitiu essa conexão das pessoas e, sobretudo, claro, gerar esse senso de pertencimento e aumentar, melhorar o engajamento das pessoas. E são símbolos, né? Daí, no final dessa experiência, eles ganham uma mochila, né? Então, com esses aprendizados, e aí dentro tem adesivos dos comportamentos vencedores, que é também algo que a gente vem reforçando, já vem sendo falado, mas a gente está reforçando mais para instalar também esse pensamento e esse olhar para esses comportamentos. E aí, eles recebem, literalmente, aí é uma mochila verdinha, então daí começava a ver, assim, espalhada na empresa, as pessoas com aquela mochila. É bem discreta. Ela é bem discreta. Então, já fez. Aí a curiosidade também, quem não tinha passado ainda, né? Mas o que é essa mochila? Por que tu ganhou isso? Como é que foi? Então, e a gente fazia alguns acordos. Não pode contar para os colegas. Tem que ser elemento surpresa para que eles, quando cheguem aqui, consigam vivenciar a experiência tão boa quanto, né? E até vocês citaram sobre os multiplicadores desse projeto. Como que funciona isso? Como é que eles foram escolhidos? Esse processo de escolha, então foi feito, toda a metodologia, a gente sabia que ela não seria multiplicada pela consultoria, né? A gente iria multiplicar através de multiplicadores internos. Então foi feita toda uma seleção através de indicação de lideranças de pessoas que se identificavam no sentido de, sim, com a cultura, com pessoas com esses comportamentos vencedores que a gente falava, né? Que precisavam representar a organização nessa conversa, né? E aí foi selecionado mais aqui em Caxias do Sul, foi em torno de 120 pessoas treinadas. Esse treinamento antes da gente poder fazer a execução, né, desse mapa, com esse guia que a Mari falou. Então, eles recebiam o guia, receberam essa formação também do time da Overlap, junto com o time da área de educação corporativa. E aí, depois, é claro, a gente fez materiais de apoio, enfim. E aí, num primeiro momento, assim, vamos lá, e a gente ajudou eles no sentido do RH, formou pessoas do RH, eles multiplicavam em duplas, e depois eles foram se soltando e queriam multiplicar sozinhos. Até ontem, no fechamento ali que a gente fez na fundação, com todos esses multiplicadores, então a gente comemorou, a gente fez uma pesquisa com eles, porque eles escutaram muitas coisas, então o que veio também para entender o que veio dessas mesas, para que a gente possa também evoluir em relação a isso. Então foi feita uma escuta e um fechamento com eles. Né? A gente tem inclusive que aproveitar aqui a oportunidade para agradecer os multiplicadores, porque foi uma super missão. Super. Imagina, né? Eles receberam um treinamento e tiveram que desenvolver
desenvolver habilidades para comunicar aquilo e para desdobrar junto com milhares de colaboradores. E foram muitas turmas, foi muita energia que foi colocada por parte desses multiplicadores, então a gente precisa realmente agradecer muito. Nós falávamos desde o princípio que esse não era um projeto de RH, porque era um projeto da empresa, porque nós não conseguiríamos, inclusive, somente RH e consultoria fazer esse desdobramento. Então, o envolvimento de todas as pessoas, de todas as áreas dos multiplicadores foi fundamental. E o que a gente observou muito forte, né? Que as pessoas se engajaram muito para multiplicar, elas se prepararam para isso. Isso também gerou nessas pessoas desenvolvimento de várias competências. Habilidade de comunicação, né? A questão toda de se mostrarem para esses colaboradores como lideranças, como pessoas que estavam ali representando a empresa. Então, a gente teve também até administrar algumas falas tensas, porque teve falas tensas, assim, né? Voltou muita coisa, né? E como que eles administravam aquilo ali, né? A gente estava sempre junto, mentorando eles, né? Mas eles, muitas vezes, eles mesmos, não, eu banquei, vou fazer e vou conseguir conduzir, né? Então, foi muito bacana. E eu, que nem eu disse, sem todo o time multidisciplinar que construiu, né? A Unimarcopolo, ela é a mãe, ou ela trouxe essa necessidade, mas isso tudo foi construído com muitas mãos, né? A Overlap, o time de RH, a gente fez um squad também dentro do time de RH para poder fazer isso acontecer, e sem os multiplicadores também isso não teria acontecido, né? Sobre essas pessoas engajadas, né? Eu acho que foi uma decisão educacional muito acertada, eu acho que do time da Marco Polo, e a gente também sempre incentiva os nossos clientes, quando possível, que os multiplicadores eles sejam internos. O porquê disso, né? Porque os multiplicadores ele tem muito mais conhecimento e propriedade para falar da cultura, mesmo a gente fazendo a melhor da imersão. E também é comprovado que gera uma conexão com os participantes muito maior do que se vem uma pessoa externa da companhia, né, para trazer um elemento de cultura. Então, eu acho que, assim, eles realmente foram incríveis, né? Então, acho que foi uma decisão muito acertada para conseguir realmente ter esse resultado, essa conexão e esse desenvolvimento também para eles, né? Então, foi muito legal, assim, o processo. E agora eles ganharam um título novo. Eles não são mais multiplicadores, são embaixadores da cultura Marco Polo. Oficialmente todos foram titulados ontem, né? Olha! E a gente até falou, né, que agora eles têm uma responsabilidade também no dia a dia, porque a gente tá falando que esse movimento aconteceu, né, em 6 meses, desde a concepção até ontem, dia 16 de abril, a entrega final. Em 48 dias úteis, a gente executou e treinou mais de 10 mil colaboradores. A gente tá com 10.850 colaboradores desenvolvidos nessa metodologia, 92% do nosso quadro, né, da data que a gente iniciou, enfim, até agora. E eles, é comportamento, muitas coisas ali é comportamento, né? Então, a gente tem uma campanha de sustentação que está saindo via Polo para poder ficar lembrando dessa metodologia e desse movimento até o final do ano. Então, mês a mês, a gente vai voltar com esse tema através dos canais de comunicação. E eles, 150 aqui, mas tem mais em São Mateus, então são 200 pessoas que estão com nós ali, falando, reforçando aquele comportamento, lembrando daquilo, lembrando daquele conteúdo de segurança, né? Ajudando como exatamente embaixador da cultura. Então, eles ganharam uma responsabilidade a mais, né? Que vai ficar sempre com eles, né? Agora eles são também os nossos embaixadores, né? São os nossos facilitadores, né? Então, esse olhar para... Enfim, a gente sabe, né? Pessoas detratores que estão ali, como é que a gente vai conversando com essas pessoas e mostrando esse outro olhar, né? Para que a gente consiga chegar no que a gente quer chegar como organização até 2030, né? Mas é um nível de engajamento super alto, 92%. 92% do público a gente conseguiu. Faltaram exatamente 1.006 pessoas. Eu acho que nunca antes na história da Marco Polo nós tivemos um programa que atingiu tantas pessoas em tão pouco tempo. Sim. Também aqui é importante agradecer aos gestores que se engajaram muito. A gente teve um apoio gigante da alta direção, né, do James, do André, de todos os diretores para construir isso e para mobilizar todas essas pessoas. Então, realmente é uma iniciativa inédita quando a gente fala de metodologia, da forma como foi conduzida, considerando todo o cenário, criação do mapa, desdobramento, participação dos multiplicadores, e é inédito a gente ter obtido um nível tão grande de engajamento em tão pouco tempo. Então, realmente uma ação maravilhosa. E no dia a dia a gente foi administrando, né? Tem que vir tantos, e fala com o gerente, e fala com o coordenador, não, vou mandar, e assim, porque tinha uma programação, mas a gente sabe que o dia a dia, às vezes acontece. E aí vinha, e deu certo. Conseguimos concluir, né? E foi muito positivo. Uma experiência única, assim. Eu, como
como pedagoga, como pedagoga, que venho da área de educação, assim, foi para mim, eu nunca tinha movimentado tantas pessoas em tão pouco tempo, assim. Para mim, como profissional, foi uma experiência única, assim, consegui aprender muito, assim, me desenvolver muito. E aquilo, o feedback das pessoas é muito bom. A gente fala que nada fala mais alto do que as vozes da floresta. E o que a gente tem ouvido por aí, né, no dia a dia, nos corredores, nas fábricas, nos ônibus, nos refeitórios, é que realmente foi uma iniciativa que tocou as pessoas. Sim. E que certamente vai fazer a diferença para esse processo de evolução cultural e para Marco Polo continuar essa trajetória de sucesso e alcançar esses objetivos tão grandes que a gente tem, especialmente até 2030. E como que vocês acham que eles vão aplicar essas competências na prática, assim, no dia a dia deles? Olha, eu acho que através de atitudes, assim, né? A gente falava muito, assim, da questão, principalmente segurança. Ah, mas eu não tenho EPI, mas e qual que é o teu movimento que tu pode fazer para buscar isso, né? Ontem a gente até escutou um investimento significativo agora em relação a melhorias de equipamentos, carrinhos e coisa e tal que vão ser melhorados, né? Então, é atitudes, a qualidade, né? Ah, mas é o inspetor. Não, não é só o inspetor da qualidade. Então, eu acho que é muito através de atitudes do dia a dia. Eles que colocam até... A gente colocou um ônibus no mapa que tem marcas de DNA que mostram que todo mundo, de alguma forma, encostou naquele ônibus, ou fisicamente, ou através de um projeto, ou através de contratação das pessoas, né? Então, todos somos partes. Eu acredito que é através da atitude no dia a dia. Talvez quando eles estiverem fazendo alguma atividade que vai impactar na qualidade, eles vão pensar, ó, eu sou parte aqui, e isso pode impactar lá na frente, né, no custo de assistência técnica, que vai impactar no meu somar, que vai... Eu acho que é através de atitude mesmo, né, do dia a dia. Especialmente esse senso de dono. As pessoas entenderem que realmente elas estão ali naquele ambiente, que elas são responsáveis pelos resultados e elas, inclusive, vão ser recompensadas por esses resultados quando eles são positivos. Então, acho que a Graça trouxe vários exemplos, né? Mas a pessoa realmente, quando está fazendo a atividade dela, entender que se ela fizer correto da primeira vez, a gente não vai ter desperdício, a gente não vai ter um retrabalho, não vai ter um problema de qualidade. A pessoa, quando ela está lá efetivamente também com a possibilidade de ter uma ideia, né, de alguma coisa que pode contribuir para a empresa, que ela possa trazer essa contribuição, sabendo que isso vai colaborar para atingir os objetivos. Então, eu acho que talvez o que a gente pode ilustrar de uma forma mais significativa é o senso de dono. É que as pessoas realmente, no dia a dia, elas possam enxergar as oportunidades e elas possam refletir que aquilo que elas estão fazendo vai trazer impacto para a empresa e vai trazer impacto para elas também. E qual que é o futuro do Conexão? Vocês pretendem levar para as outras unidades, até para as internacionais, né? Estamos nessa fase, né, Mari? Nós aqui... Um grande desafio, né? Um grande desafio, né? Então, a gente vem fazendo já faz algum tempo reuniões com as unidades internacionais para mostrar todo o mapa. Então, eles já receberam a facilitação do mapa em inglês e espanhol. A gente está na fase de ajustes, né? A gente sabe que vão ter ajustes. Ele vai ter a essência do mapa vai ser mantida, mas a gente vai adaptar a realidade de cada unidade, porque a Mari falou lá no início, as pessoas precisam se identificar, então elas precisam olhar para o mapa e se identificar que elas são parte, claro, de forma global da Marco Polo, mas tem a particularidade daquela unidade que a gente vai tentar representar de alguma forma no mapa. Então, a gente está justamente nessa fase de ajustes desse material, de ajustes do guia, de materiais ali, a gente já conversou com todas as coligadas, todas estão engajadas, todas já entregaram os ajustes necessários, a gente está nessa construção, até final do mês a gente vai ter essa conclusão, e a partir do dia 20 de maio a gente vai começar a rodar as unidades, né? Então, a gente vai levar... Como é que vai ser o formato, né? Teremos pessoas parte de gestão de projetos, né? Que vão acompanhar para garantir a mesma entrega, né? Que é a forma como a gente entregou no Brasil, entregar isso de estrutura, de comunicação, né? Como é que a gente garante que seja a mesma experiência nas unidades internacionais, e a gente vai levar multiplicadores internos também para essas unidades internacionais, né? Olha. Então, pessoas que se destacaram e têm o idioma, né? Então, é um pré-requisito ter o idioma, vão viajar com o time de trabalho, né? Para poder fazer o desdobramento nas unidades internacionais, que é o mesmo formato. Vai lá, multiplica, né, para o time de multiplicadores da unidade, e esse time que vai multiplicar para os colaboradores, né? Aí, o único ponto que a gente vai contratar daí, sim, um parceiro externo para fazer essa multiplicação é na China, porque aí ele tem que ter a língua mandarim ali para poder fazer o desdobramento, né? Mas a gente tá... É muito interessante essa evolução, porque é uma primeira grande iniciativa global de RH. Então, é a primeira vez que a gente roda uma mesma ação
em todos os países. E aí a gente tem uma grande oportunidade, na minha visão, porque nas unidades internacionais, muitas delas nasceram a partir de sociedade, de parcerias, de joint ventures. Então, muitos colaboradores que estão nessas unidades internacionais não têm visão do que é a Marco Polo no Brasil, dessa história da Marco Polo, como começou. Então, vai ser uma grande oportunidade que a gente vai ter de engajar eles e colocar todo mundo, né, nesse, assim, vamos dizer assim, nesse grande ônibus que é a Marco Polo, né? Mostrar a empresa como realmente uma corporação. Claro, eles conhecem, a gente vai reforçar todos os símbolos, os programas, os fatores culturais locais, mas a gente vai tratar de mostrar para eles o que é a Marco Polo no mundo e que eles fazem parte de uma grande empresa, uma empresa que vai aí para 76 anos agora em 2025. A previsão é que a gente termina em julho, talvez estenda um pouquinho mais ali para agosto, devido à questão das datas, enfim, deslocamentos, né? E quem vai, a gente precisa alinhar muitas agendas, né, para conseguir fazer isso acontecer, né? Mas é super rápido, né? Eu tô abismada, assim, com a rapidez do projeto. Nós também. Foi muito rápido. Em menos de um ano, na verdade, a gente vai fazer a entrega de forma global, né? Olha só. Desde o dia que foi pensado e trazida a ideia, a gente vai poder fazer essa entrega, né? E a Mari tá com a Overlap, né? Em nome da Mari, mas a Overlap tá com nós também nesses desafios, né? Porque a expectativa também, né, claro, das coligadas é se ver representado, mas a gente também tem que garantir a visão global Brasil, né? Então, como que a gente... E foi relativamente mais tranquilo do que eu imaginava, assim, para conseguir conectar as culturas, né? O pessoal tá bem engajado. A gente tem um exemplo ali da Colômbia, que ficou bem feliz, bem animada com a metodologia, né? Porque é uma metodologia diferente que vai engajar, né? Então, acho que vai dar super certo também, vai continuar, né? Esperamos. Que bacana. E, pessoal, até pra gente já direcionar, né, pro encerramento do nosso episódio de hoje, eu queria saber de vocês, na visão de vocês mesmo, qual que é o futuro da educação corporativa? O que vocês imaginam, assim, o que vocês também estão planejando a longo prazo? Quer começar, chefe? Depois, se vocês quiserem, também quero contribuir. Sim, Claro. com certeza, com certeza. Até se quiser começar, Mari, pode começar por ti. Isso aí. Queria estar aí com vocês, mas enfim, né? Que bom que deu certo se conectar aqui à distância. Mas porque Isso já é uma evolução da educação, né? Não é? Exatamente. Eu fico imaginando. Eu acho que há 5 anos atrás a gente não imaginava que a gente poderia fazer coisas dessa forma, né? Então, realmente é uma grande evolução, que tem tudo a ver com a pergunta. Eu acho que, por isso que eu fiquei interessada aí também para poder contribuir. Eu acho que quando a gente pensa nesse futuro da educação corporativa, e não só da educação corporativa, mas do trabalho, assim, do mundo corporativo, eu acho que a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. E né, assim como elas estão mudando, com uma velocidade cada vez maior. Acho que tem um termo que a área de tecnologia usa muito quando fala de algum desenvolvimento de site, de produto, que eles falam assim, tá always beta, que é sempre, a gente nunca está na nossa versão final, a gente sempre está em construção. Então, acho que a gente entender que esse agora é o novo modelo, né? A gente nunca vai estar na nossa versão final, e tudo bem, as coisas vão mudar, a velocidade dos negócios estão mudando, e assim como o Jason e a Graça falaram lá no início do nosso bate-papo, a educação corporativa, ela vem, né, para ela apoiar o desenvolvimento do negócio, né? Então, ela não é uma ação da área de recursos humanos, é uma ação conectada ao negócio, aos resultados que a gente precisa alcançar. Então, os negócios, eles estão mudando muito rápido, e com isso a gente precisa atualizar as habilidades das pessoas, né? As habilidades as competências que elas precisam ter para desenvolver esse novo negócio. Então, acho que a gente, cada vez mais, quando a gente estuda e a gente vê as coisas acontecendo, a gente tem uma habilidade técnica que é sim muito importante, então assim, não estou diminuindo ela, mas hoje a gente entende que tem habilidades comportamentais que elas são muito importantes, e hoje a gente consegue colocar uma luz, entender a importância da gente desenvolver as pessoas nessas soft skills, nessas competências mais comportamentais, né? E além de desenvolver, tem um termo que a gente usa, né, de um upskilling, reskilling, são palavras em inglês, mas de falar a gente fala que várias posições de trabalho que vão ter no futuro não existem ainda hoje, né? Então, eu vou precisar de novas habilidades, né, de eu aprender novas habilidades, ou de eu reformular, readequar algumas competências hoje para eu conseguir entregar
né, essas novas funções. Então, acho que e além disso, isso impacta diretamente a área de educação corporativa, né, esse movimento da gente desenvolver, apoiar as pessoas nesse novo dessas novas competências, tem uma questão de mentalidade, que eu acho que a gente também já começou a trabalhar nesse projeto, né, do Evolução, que é de ter essa mentalidade de crescimento, né, uma mentalidade, sair de uma mentalidade fixa, de entender, porque a gente trabalha muito com eles o futuro, né, o que vai nos tornar competitivo, onde a gente quer chegar, e para isso cada um de nós a gente tem que ter essa mudança de mindset, entender que as coisas vão mudar e que depende de nós, né, não depende só a Marco Polo são as pessoas, né, não é uma marca, não é uma estrutura física, são as pessoas que fazem toda essa roda girar. E além disso, tem uma corresponsabilidade muito grande, que a gente cada vez mais está entendendo no futuro, que não depende só da empresa, da Marco Polo ou do gestor, mas tem uma corresponsabilidade nossa mesmo, né? Como ser humano, como profissionais, de que desse desenvolvimento continuado, né? Tem um termo que hoje em dia se fala muito, que é o lifelong learner. Então, assim, hoje nós somos, de fato, os protagonistas, os responsáveis, a gente tem que ter esse senso de dono do nosso desenvolvimento. Então, mas quando eu falo isso, quer dizer que não tem uma responsabilidade da área da universidade corporativa? Não, tem sim, tem uma corresponsabilidade de entregar ferramentas, de viabilizar estruturas, e eu acho que o que a gente está fazendo está muito alinhado com o que a gente já enxerga no futuro. A gente pensou nesse projeto num treinamento de 2 horas. Também algo que é inovador, porque quando a gente pensava no passado, a gente pensava aqueles treinamentos de 8 horas, né, muito longos. E a gente falou, as pessoas hoje em dia, elas não têm mais a característica, tem que ser uma coisa muito mais dinâmica. As pessoas gostam de aprender com esses micro-learnings, então, assim, essas pílulas de conhecimento muito mais curtas, mas que sejam direto ao ponto. Então, acho que a gente já está nesse movimento de se adaptar ao que a gente entende que o mercado vai demandar da universidade corporativa. Falei bastante, mas A Mari, desculpa, a Mari que me falou. empolguei. A Mari falou tudo que a gente ia Eu falar. ia falar, então, obrigada aí, né? Até quando vocês me chamaram na primeira pergunta, vocês já tinham falado também tudo que eu ia Tá falar. bom. Então, assim, eu acho que isso mostra como a gente está conectado, eu acho que no que a gente entende aí de movimento para a área corporativa de educação. Perfeito. O que a Mari traz ali, muito a questão do lifelong learning, né? Um pouco que eu ia falar, a gente chama muito de cultura de aprendizagem, né? O meu desejo, como especialista de educação, é que a Marco Polo evolua para um processo de cultura de aprendizagem. A gente sabe do tempo, que hoje é um limitador. Quando a gente fala assim, esse treinamento funcionou em 2 horas, mas quando a gente fala assim, a gente precisa também de profundidade, né? Sim. Aí tem outras metodologias, tem sala de aula invertida, onde tu estuda antes, mas a gente ainda não tem uma cultura que por quê? Porque a gente vem em uma área de educação industrial que tem um professor que diz que a gente tem que fazer aquilo e fazer aquilo, e é o professor que tem o conhecimento. Então, muitas pessoas foram ensinadas dessa forma. Então, a gente tem esse desafio também de mostrar que, isso que a Mari falou, eu preciso buscar o meu conhecimento. Então, eu acho que a gente ainda está numa evolução ali dentro da Marco Polo, a gente ainda tem a escola de liderança com encontros mais formais, sala de aula, a gente aprofunda, mas com muitos exercícios práticos, olhando muito também para a transferência desse aprendizado. Então, como que a gente ajuda as pessoas a aplicar isso também no dia a dia? Isso também é nossa responsabilidade, né? Não é só, acabou o treinamento, 5 horas, tchau, vai lá, não. Eu vou te ajudar também a transferir isso, aplicar isso no dia a dia, a ter essa mudança de comportamento. Então, para mim, o futuro da educação é como a gente ajuda as pessoas a entenderem que isso acontece o tempo inteiro, que você é protagonista, que essa cultura de aprendizado, ela acontece não só em sala de aula, eu estou aprendendo aqui. Aprendi com a Mari, aprendi com as tuas perguntas, aprendi como que eu desconstruo esse ambiente educacional que ele acontece só dentro da sala de aula. Acho que esse é o grande que a gente já vem falando, né, Jason? Como que a gente traz outras metodologias? A gente trouxe agora o Conexão, mas dentro de novos negócios. Trilhas diferentes, né, que a gente pode experimentar de forma diferente, mas a gente também vai ter o formal, né? Então, é tudo... É uma mescla de tudo. É uma mescla de tudo, porque são estilos de aprendizagem diferentes. Públicos diferentes, a gente tem que olhar para o aprendiz, né? Falando de andragogia, a gente tem que olhar para aquela pessoa que está aprendendo. Sim. Mas a gente também tem que mostrar para ela que a gente também tá evoluindo rápido e tem que fazer. Então, esse gosto por aprender, né? Como é que a gente desperta nas pessoas esse gosto que, nossa...
Eu posso estar em casa e posso estar viajando, né, pelo mundo, olhar uma série. Teve uma série que a gente viu, que a gente comentou bastante, né? Nossa, eu aprendi muito com essa série, me deu vários insights, e como é que as pessoas também olham para esse movimento, que existem muitas frentes, né? E aí a tecnologia nos traz muitas possibilidades também, né? Foi muito, muito bem comentado pela Mari, pela própria Grace. Minha visão, que define o sucesso de uma empresa é a capacidade que ela tem de aprender e desaprender coisas. E é isso que a gente quer com esse processo contínuo de educação, que a gente possa realmente desenvolver competências novas, conectadas com as necessidades efetivas que o negócio tem, pensando no futuro. E o que a gente tem feito a partir dessa reestruturação da Unimarcopolo é garantir que a gente vai ter investimentos contínuos, bem pensados, bem planejados, para efetivamente fazer isso acontecer. Foi muito comentado pela Graça, o que a gente tem batido cabeça, tem pensado bastante, é como é que a gente gera oportunidades, possibilidades diferentes de as pessoas aprenderem, que fujam dessa abordagem tradicional. Como já foi comentado aqui, o Learning Map ele veio como uma metodologia inovadora para a gente fazer um primeiro movimento, de mostrar para as pessoas que a gente pode aprender de uma forma diferente, que não é aquela forma tradicional, na sala de aula, com o professor, que a pessoa faz um teste no final daquilo. Então, eu vejo que o futuro é realmente a gente explorar múltiplas metodologias, múltiplas experiências, e claro, para isso acontecer, a gente precisa contar com um fator-chave aqui, que é o protagonismo do colaborador. Sim. A gente precisa que as pessoas queiram fazer parte disso, que elas estejam abertas, que elas queiram aprender coisas novas, que elas queiram desaprender coisas que não fazem mais sentido e que não desagregam. Então, para mim, a chave, inclusive, do sucesso de todos os programas, daquilo que a gente está pensando, planejando, aquilo que a gente já implementou e vai implementar no futuro, é o protagonismo dos nossos colaboradores. E logo que eu entrei, uma conversa que a gente teve com o André, que a gente falou muito, eu forcei muito a continuidade, né? O processo de aprendizagem não é, fiz um curso e acabou e aprendi. Não, é contínuo. É frequência e repetição, que também foi aprendi num projeto lá em Medellín, que a Marco Polo oportunizou, né? Junto à Fundação Marco Polo, né? Que eles estão trazendo esse movimento, como Medellín se reestruturou através de educação, cultura e esporte. Então, a gente fala que o segredo é frequência e repetição. Então, a gente também vai fazer aqui frequência e repetição. E a frase da Unimarco Polo é: juntos construímos o futuro, né? Então, colaboração e todo esse processo aí para a gente poder chegar nos resultados importantes para o negócio e para as pessoas. Não tá descolado, né? Sim. Não tem como eu desaprender. Eu aprendi, isso vou levar. Algumas coisas eu tenho que desaprender, porque a forma como estou fazendo tem melhores ou mais inovadoras, né? Mas o aprendizado, uma vez que é adquirido... É aquela frasezinha bem clichê, né? Mas a educação transforma o mundo, a educação transforma as empresas. Isso aí. Paulo Freire, vamos trazer o crédito. E Muito com Paulo bom. Freire, então, encerramos o nosso episódio, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Mari, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu agradeço o convite, pessoal. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigado, Mari. Graça e Jason também, muito obrigada pela A gente que participação de agradece. vocês. Foi muito esclarecedor, assim, e é importante a gente conhecer, né, todas essas frentes que a Unimarco Polo tá fazendo. Então, A gente que agradece, eu falei bastante, né? Vamos ver se vai dar para editar tudo aí, agora o desafio, né? Agora Mas é um enfim, desafio, foi né? um prazer. Muito Excelente obrigada pelo oportunidade. convite. Obrigado. Muito obrigada. perfeito. E pra você que tá nos assistindo e viu que eu tô com essa camiseta aqui, que é da Marco Polo Collection. Se tu que é apaixonado por ônibus, que é apaixonado pela marca, também pode adquirir em www.marcopolocollection.com.br ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Não perca os nossos episódios, pode assistir também aos anteriores que estão no Spotify e no YouTube. Nos vemos na próxima. Até mais!